Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Jihad Samur, primeiramente, para suas considerações. Já iniciam? Melhor. Deixa aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés e todos os outros eram seus servos e mensageiros. Agradeço o convite da organização do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, na pessoa do Haj Ahmad Ali Saif, e a todos os presentes por conta desse tema importante. É um tema que ele não tem volta, é um tema que veio para ficar, e ao mesmo tempo nós queremos passar os problemas e o que ocorre com a inteligência artificial. Hoje nós vemos que muitas pessoas elas não têm noção do risco que é utilizar de maneira inadequada a inteligência artificial. E o uso inadequado de qualquer ato que seja, nós estamos fora do Islã. Porque aquilo que é bom dentro do Islã, nós aproveitamos, aprimoramos e colocamos em prática. E aquilo que é ruim, nós deixamos de lado. Mas tem um problema. Muitas pessoas, sem o conhecimento e confiando plenamente nessa máquina, acabam entrando em erro. E nós vamos tentar mostrar a gravidade desses erros, principalmente em relação às nossas crianças. Hoje, nós vemos que nós temos uma responsabilidade com as nossas crianças, seja islamicamente falando, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou como uma amana, uma responsabilidade que nós temos junto aos nossos filhos. Mas será que os pais hoje sabem o que os filhos estão utilizando? Eles ficam com o celular praticamente o dia todo, e ficando com o celular o dia todo, você não sabe com quem o seu filho está conversando. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os fortes devem proteger as pessoas mais fracas. E aquele pai e aquela mãe que fica desatento, que deixa o filho com o celular, acaba colocando ele em risco, como nós iremos demonstrar em alguns pontos em relação à inteligência artificial. Deixa só o slide funcionar. Aqui eu entro no primeiro ponto, que é as deepfake. Essa deepfake infantil é o que mais ocorre hoje. As pessoas acabam deixando seus filhos praticamente o dia todo, como dito, no celular, e essas crianças estão sendo enganadas com tecnologia que permite adulterar a voz, mudar a fisionomia da pessoa, deixa uma pessoa nua, praticamente nua, só com a foto dela, e a criança acaba achando que ela está falando com quem? Com outra criança. Mas do outro lado tem um adulto. Do outro lado tem uma pessoa que quer abusar dessa criança. E por esse motivo, a maioria das denúncias hoje no Disque 100 são por conta de pedofilia, pornografia infantil e aliciamento de menores. E muitas dessas crianças procuram o suicídio por conta desses danos que são causados psicologicamente, pois elas estão sendo enganadas por adultos que estão do outro lado se passando por outra criança. Então esse ponto é algo que chama atenção hoje em dia
dessa manipulação que esses menores vêm sofrendo. Quando nós falamos da inteligência artificial, nós vemos que fraudes, golpes, desinformação, fake news e também extorsão e chantagem. Quantos nós olhamos hoje em dia de pessoas que foram enganadas e tiveram que desembolsar dinheiro por contas clonadas, e até mesmo menores que hoje têm acesso a cartão de crédito, muitos pais dão cartão para as crianças, e há esse tipo de chantagem e extorsão, porque essas pessoas colhem dados, como dito, colhem a voz daquela criança, e depois utilizam em canais de pornografia infantil, causando danos maiores a eles. A manipulação emocional. Essas crianças hoje, o que vai acontecer com elas quando elas sofrem esses danos no futuro? Isso afeta o psicológico, afeta o dia a dia, afeta a escolaridade e também afeta a questão de raciocínio desses menores, porque a inteligência artificial ela vem trazer uma facilidade e, ao mesmo tempo, a pessoa deixa de pensar, a pessoa deixa de fazer contas, e isso causa também problemas no aprendizado, e essa criança não desenvolve naturalmente uma capacidade cognitiva que ela teria se ela estivesse estudando normalmente como uma pessoa normal. Na intolerância religiosa, a mesma coisa. O que mais nós recebemos hoje na ANAGE são casos de intolerância religiosa onde a inteligência artificial é utilizada. Ela é utilizada como meios em que causam um estereótipo de muçulmanos. Vídeos que generalizam todos os muçulmanos e acabam prejudicando a coletividade. Todo mundo acha que o muçulmano é terrorista, que o muçulmano é homem-bomba, que o muçulmano oprime mulheres, e tudo que nós já sabemos e ouvimos dessas pessoas que utilizam da inteligência artificial, e são líderes religiosos que utilizam com esse fim de aliciamento e da intolerância. Nós vemos aí uma imagem da vigilância seletiva. O que é vigilância seletiva? Você lança um vídeo específico sobre um muçulmano, principalmente vídeos do exterior, e as pessoas generalizam que aquilo se trata do Islã em todo o seu contexto, em toda a sua coletividade. E aí vem o quê? O preconceito algorítmico. Esse algorítmico que os robôs utilizam para produzir mais conteúdo e atrair pessoas que vão odiar os muçulmanos por conta daquilo que foi lançado e generalizando toda uma população. Ali eu mostro para vocês um vídeo real que está numa página de um pastor, onde ele denigre a imagem dos muçulmanos, mostrando que os muçulmanos são pessoas más e terroristas. Nesse outro vídeo, que é o próprio pastor, que ele fala que ele utiliza a liberdade de expressão, ele mostra que os muçulmanos causam um mal para a sociedade. Ele não fala nada no vídeo. Simplesmente, ele fica em silêncio nesse vídeo e nos outros que ele posta, e fica apontando o dedo para cima e rodando vídeos de muçulmanos lá fora, para que todas as pessoas achem que os muçulmanos são terroristas e outras mentiras que são praticadas. O discurso de ódio, quando eles colocam e manipulam figuras das mulheres muçulmanas, como esse que ele postou, está na rede social dele, que ele posta que a mulher muçulmana é desvalorizada por ela usar o hijab, ou o niqab, ou a vestimenta islâmica.
Então, todo mundo que acaba tendo acesso a esse conteúdo, o algorítmico, ele se aproveita e vai lançando para mais pessoas que têm interesse nesses assuntos. E a pessoa não estuda, e não estudando, ela acaba achando que isso é uma verdade. Vídeos criados. Quantos vídeos não são criados, e através dessa criação da inteligência artificial, quantos de vocês não viram vídeos em que meninas pequenas estão em concurso, por exemplo, de memorização do Corão, ou em formatura da escola, e eles pegam aqueles vídeos falando o quê? Que são noivas e que irão se casar, alegando que o Islã pratica a pedofilia. Então, nisso nós vemos que nós devemos verificar a fonte, usar ferramentas de verificação e ficar atento a detalhes visuais e sonoros. Será que nós estamos atentos a tudo? Será que nós estamos consultando aquilo que os nossos filhos estão consumindo dia a dia? Será que esse pai e essa mãe, ele olha, ele fiscaliza, ele coloca meios de proteger os seus filhos de certos canais? Ou ele acha que a criança está ali brincando e se divertindo, e o pai quer se ver livre, quer um descanso, e ao mesmo tempo ele está jogando o seu próprio filho na fogueira? O vídeo criado, nós devemos nos manter informados. Se esse vídeo é real, utilizando tecnologias que nos ajudam com a própria inteligência artificial para ver se aquilo é real ou não. Quantos canais tem para nós verificarmos se aquilo é falso ou não, se é fake? É uma simples pesquisa que nós podemos fazer e identificar aquilo. Aqui eu mostro para vocês um caso que às vezes não chegou para vocês, porque nós conseguimos derrubar a tempo, porém a pessoa já está denunciada e já foi ajuizada a ação em face dela. Uma pastora com 1 milhão de seguidores. Ela mora na Itália, e essa pastora, ela publicou um vídeo em que um homem beija na boca uma criança de 5, 6 anos. Isso o vídeo mostra, esse homem beijando na boca essa criança. Quando eu vi esse vídeo, e ela diz que ela mora na Itália, ela é brasileira, mora na Itália, ela diz que aquilo é a Sharia, que isso está acontecendo na Itália. Aí causou mais espanto ainda. Eu fui fazer uma pesquisa. Na primeira pesquisa que eu fiz, eu achei a fake news, que o vídeo que estava sendo circulado era uma fake news e uma montagem de inteligência artificial. Não só isso, eu fui mais a fundo e achei o vídeo original do pai italiano com a sua filha em um aniversário. E ele não beija a menina na boca. A inteligência artificial criou aquele beijo. E nisso nós notificamos ela, ela viu que era fake, depois que ela já tinha lançado, e ela excluiu. Só que nós não aceitamos. Nós mandamos para ela que nós queríamos uma live dentro do canal dela, com 1 milhão de seguidores, para alertar todos aqueles. E ela não respondeu. Por isso ela foi denunciada ao Ministério Público Federal e a ação está em andamento. Só que não bastou isso. Outros 2 religiosos no Brasil pegaram o mesmo vídeo para ganhar likes e publicaram aqui no Brasil. Então são 3 canais que nós estamos acompanhando a denúncia de algo que foi criado pela inteligência artificial. Que uma simples pesquisa você resolveria o problema, mas essas pessoas, elas querem demonizar os muçulmanos, elas querem rebaixar os muçulmanos, e hoje a inteligência artificial, como dito, ela pode ser usada para o bem. E esses são alguns exemplos, no tempo curto que nós temos, de mostrar para vocês que a inteligência artificial, infelizmente, ela está sendo usada para praticar o mal. E é nossa obrigação, como muçulmanos, uns apoiarem os outros. Apoiando como? Ajude o teu irmão.
Siga a ANAGE, as redes sociais. Você seguindo a ANAGE, você está ajudando um irmão, uma irmã, uma criança que pode estar sendo vítima dessas pessoas, desses criminosos que querem causar o mal e querem colocar nós como um estereótipo. Porque eles pegam vídeos e lançam. Vídeos aleatórios, lançam. Isso é o Islã. Pegam vídeos aleatórios que nós condenamos. Muitos vídeos podem ser reais. Mas quem é essa pessoa? Onde ela mora? O que ela faz? Ela frequenta uma mesquita? Ela tem o adab, a etiqueta islâmica? E então é muito fácil escandalizar uma coletividade como eles fazem, e nós não fazemos o mesmo porque nós temos o respeito. E é isso que nós aguardamos de todos, o respeito, para que possamos conviver de forma harmônica. E quando não houver, a ANAGE está aí para agir na esfera judicial e fazer valer a justiça e punir esses criminosos por conta dos atos que eles praticam. Deus abençoe a todos, sigam a ANAGE e que possamos utilizar a inteligência artificial para o nosso bem e para o bem das nossas crianças. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, doutor Jihad, pelas considerações. Quero reportar hoje que é o Dia da Independência do Líbano. Hoje o Líbano está comemorando sua independência. E quero passar a palavra para a querida doutora Késia Barreto, por favor, que a senhora agora, diretora de comunicação da ANAGE, ela vai nos brindar com a sua palavra. Assalamu alaikum a todos. É um prazer estar aqui novamente nesse congresso. E o tema, né, de hoje, o doutor Jihad fez o policial mau, eu vou fazer a policial boa agora. O tema de hoje fala sobre a IA, e a gente aqui está tentando falar um pouco sobre essa caracterização dentro do direito e as necessidades que nós temos dentro desse avanço. Eu, particularmente, uso IA quase todos os dias no meu trabalho. É muito importante essa utilização da ferramenta como otimização do trabalho. Enquanto advogada, a gente utiliza muito para poder fazer pesquisas, para redação de textos e outras questões. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco e sobre a perspectiva de como essa IA elas nos percebe enquanto indivíduos. Então, esse é o tema que eu vou trazer dentro dessa perspectiva. Como a IA nos enxerga e como ela precisa aprender a nos ver. Quando a gente utiliza as ferramentas de IA, elas são desenvolvidas, né, por pessoas que nem sempre são iguais a nós. A maioria das vezes, não. E quando a gente precisa fazer a consulta, né, dessas ferramentas, a gente utiliza o banco de dados que é ofertado por elas, né, ou bancos de dados que elas consultam de outras ferramentas. Mas, ainda assim, perpassam pela questão do desenvolvimento. E aí, o que acontece? Quando a gente vai utilizar, enquanto advogado, numa perspectiva do combate à intolerância religiosa, você acha que essa IA, essa inteligência artificial, ela vai contemplar os muçulmanos, de um modo geral, as mulheres, né? Vai contemplar as pessoas negras, vai trazer perspectivas voltadas para a nossa realidade? Então, as IAs, elas não são neutras. Elas são uma ferramenta excelente, elas otimizam o nosso trabalho, elas nos ajudam, né, a ganhar tempo, a ter muito mais, às vezes, destreza e habilidade dentro das nossas funções,
mas elas não são neutras. Elas têm uma... Isso. Tem esse viés, né, que faz parte de quem desenvolveu. Existem traços do desenvolvedor presentes no produto. E, quando a gente pensa isso, a gente pensa que elas precisam comportar múltiplas experiências. Elas não podem ser apenas para uma população ou apenas para uma visão. E é aí que eu trago a minha palestra hoje, na perspectiva de que nós, enquanto comunidade muçulmana, não devemos rechaçar a tecnologia ou simplesmente, isso aqui não vale a pena, não é islâmico. Não, nós temos que abraçar a tecnologia e readequá-la à nossa perspectiva e trazer essa perspectiva para a nossa visão também, para que ela também contribua com a nossa atuação, o nosso trabalho, com a visão que nós temos, né, do que podemos deixar como legado no mundo. Então, é importantíssimo que a gente traga essa perspectiva, por quê? Porque ela serve para contratações, ela serve para segurança, ela serve para a área das finanças, serve para a área da justiça, né? Dentro da justiça, aqui no Brasil, a gente tem uma IA muito comum, que é a Jus IA, que faz parte do Jus Brasil. Ela é uma mão na roda para o advogado. Ela substitui a advocacia? Claro que não. É importantíssimo o advogado. O dinheiro da gente, nossos honorários, é fundamental. Mas a gente já consegue fazer muito mais coisa, né? A gente consegue abraçar muito mais coisa graças a essa colaboração da IA. Então, o atendimento ao cidadão, né? Às vezes a gente vai chegar num ponto de atendimento, a gente já tem totens, as IAs que fazem reconhecimento facial, e aí todo mundo aqui, às vezes, vai entrar num prédio ou num edifício e já tem essa tecnologia presente no nosso dia a dia. Então, ela está mais presente do que a gente imagina. Então, não tem por que a gente simplesmente dizer, não é legal, não quero. Não, vamos abraçar essa perspectiva e trazer para a nossa conotação, né? Vamos reajustar, vamos estimular, né, que os jovens desenvolvam produtos que sejam de acordo com a religião islâmica e que nós possamos utilizar também no nosso dia a dia de forma segura, e aí com a observação das questões que o Dr. Jihad trouxe, que são imprescindíveis. Por quê? Porque, quando ele traz esse panorama, ele traz um panorama real. É um panorama que também faz parte, porque a gente, quando fala de IA, a gente nem sempre está falando de uma IA que nos contempla, que contempla a nossa realidade, que contempla quem nós somos, né? E que possa realmente reafirmar a nossa identidade enquanto muçulmanos. Às vezes, é um produto que vai ser utilizado para disseminar ainda mais estereótipos e caracterizar muçulmanos de um ângulo distante de toda a sociedade, como se nós não fôssemos participantes e colaboradores ativos para o crescimento, né, do desenvolvimento mundial e de como nós estamos nos apresentando em sociedade e lutando como iguais, né, nessa perspectiva. Então, a gente tem políticas públicas que precisam, que já são analisadas através da IA. Tem uma questão muito interessante, que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, ele viabilizou uma IA, chama Maria. E aí ela faz apoio para a elaboração de relatórios, né, e algumas petições simples que são desenvolvidas a partir do sistema da Suprema Corte aqui no Brasil, e já faz a utilização da IA. Então, não tem como a gente dizer assim, não é legal, não vamos usar, esqueçam. Não.
Vamos olhar para a nossa perspectiva e ver como nós podemos também utilizar. Dentro dos processos judiciais, já tem automatizadores de triagem, os tribunais aqui no Brasil já têm utilizado essa tecnologia também para facilitar, porque a demanda de número de processos e o número de juízes e servidores é muito aquém, é muito distante dessa realidade. Então, precisa dessa utilização também para poder fazer esse tipo de trabalho, e as relações sociais, de um modo geral. A gente já encontra, né, essa IA presente nas redes sociais, no nosso cotidiano, influenciando opiniões, reforçando e atenuando estereótipos. Então, nós precisamos também ter a nossa voz. Nós enquanto como comunidade muçulmana, nós não podemos ser silenciados nessa corrida por tecnologia. Nós também precisamos garantir o nosso espaço, nós também precisamos imprimir a nossa realidade e gerar mudança a partir dessa perspectiva. Então, é importantíssimo que nós possamos fazer parte dessa corrida, né, mundial, e trazer a nossa voz, e não sermos silenciados por outros produtos desenvolvidos por outras pessoas que não contemplam muçulmanos, que não contemplam a comunidade muçulmana, ou que simplesmente querem nos estereotipar e nos colocar num lugar que nós não cabemos. Somos muito maiores do que isso tudo. Alhamdulillah. Então, temos que nos empoderar também da nossa participação e do que nós podemos realmente contribuir e fazer. Dentro dessa perspectiva, a IA na prática jurídica, ela tem automação de tarefas, e aí a gente tem aplicativos como o Astrea, a gente tem o Jurídico IA, tem diversos aplicativos que podem ser utilizados e, assim, é a mão na roda, né? O próprio Gemini, que eu tenho certeza que alguém já falou aqui antes, e tantos outros que são a mão na roda para o advogado poder trabalhar, desenvolver o seu trabalho no dia a dia, com análise de documentos, apoio de redação, pesquisa jurisprudencial e cuidados éticos e sigilo profissional. Isso é muito delicado, porque quando a gente vê, e aí isso perpassa por diversas aplicações tecnológicas. Normalmente, quando a gente não paga pelo produto, o produto somos nós. Então, se você encontra alguma IA, alguma coisa que é gratuito, vai fazer, no mínimo, coleta de dados sensíveis seus. Então, a gente tem que ver onde é que a gente vai confiar, quais são os desenvolvedores de confiança que a gente vai escolher para poder inserir os nossos dados. Aplicativos que gostam de mapear, né, a geolocalização, né, IAs que gostam de saber onde é que a gente está e coletam os nossos dados. Então, tudo isso tem que ser percebido, porque compartilhar dados sensíveis realmente é uma questão séria do nosso tempo, e como isso pode influenciar, por exemplo, numa violação de contas bancárias, uma questão assim de você perder o seu patrimônio mesmo, porque as pessoas coletaram, através dessas aplicações, todos os seus dados sensíveis, e conseguem reproduzir perfis falsos seus, até mesmo em instituições financeiras. Então, a gente tem que ver muito, eu acho que esse é o grande problema do século, a confiabilidade, né, de como a gente vai proteger o nosso patrimônio, nos proteger a nossa família, e nós estamos sempre em exposição online. Entramos no Instagram, no Facebook, no nosso e-mail, e tudo que a gente faz, a gente está expondo os nossos dados, expondo a nossa localização. Então, assim, temos que saber em quem iremos confiar. Assim como a gente confia, tipo assim, eu vou aqui numa empresa, eu vou comprar o carro tal, porque essa marca de carro eu confio. A mesma coisa serve para as IAs e os aplicativos.
Qual desenvolvedor que você confia? Muitas das vezes nós não olhamos sobre isso, nós simplesmente usamos e precisamos ter um cuidado maior sobre essa perspectiva. Dentro dessa questão, eu quero trazer um problema que a gente tem na ANAGE. Aqui na ANAGE, a gente já tem uma coleta de dados, de denúncias, que todas as pessoas que querem fazer denúncias na ANAGE, elas entram em contato através do nosso e-mail, é o contato@anage.org.br. Então, as pessoas entram pelo e-mail, colocam a sua denúncia, e a gente coleta essa denúncia, passa pela análise do jurídico. Se for um caso coletivo, nós iremos atuar. Se é um caso individual, nós não iremos atuar enquanto patronos da causa, mas a gente atua tirando dúvidas, e fazendo encaminhamentos, de um modo geral, dando uma orientação jurídica para a pessoa. E aí o que acontece? Dentro desse caso prático da ANAGE, atualmente a gente tem uma questão muito sensível. A gente precisa desenvolver, né, um aplicativo, uma tecnologia, uma IA, enfim, que permita com que a gente colete essas denúncias de modo mais prático, organize esses dados coletados, porque todo esse trabalho, por incrível que pareça, ainda é feito à mão, é manual, e a gente está aqui num congresso sobre tecnologia. A geração de estatísticas, porque a ANAGE ela tem alcance nacional. Então, nós atuamos em todos os estados, recebemos denúncias de todos os estados. O Brasil é um país com dimensões continentais. É enorme. E a gente precisa coletar dados disso tudo. E quando a gente consegue coletar, gerar um relatório, a gente pode publicar esse relatório e encaminhar tanto para a Justiça, né, para ter providências, como a gente pode fazer o encaminhamento para o Estado, para que haja promoção de políticas públicas voltado para o que foi notificado a partir daquele relatório. Então, é imprescindível para o nosso trabalho e urgente que nós tenhamos esse aplicativo, né, que a gente tenha essa coleta de dados já direcionada e a elaboração dessa ferramenta para que as pessoas também possam olhar, entrando no aplicativo, olhar onde é que a gente tem mais denúncias, quais são os estados, quais são as localidades que têm mais casos de islamofobia no Brasil, quais são os tipos de islamofobia que ocorrem no Brasil, e que a gente possa, a partir disso, levar a nossa discussão sobre islamofobia para um outro nível, porque, além do fato das pessoas precisarem, como o Dr. Girardi pontuou, informar o Disque 100, que é a central de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos, a gente também precisa ter o nosso próprio banco de dados para que os muçulmanos que estão dentro da academia, nas faculdades, possam utilizar, né? Para que o governo possa também olhar para nós com um número palpável, né, do que realmente ocorre no dia a dia. Então, essas denúncias elas precisam ser publicadas, né, publicizadas, para que as pessoas tenham noção. Porque aqui no Brasil a gente tem uma espécie de intolerância religiosa velada. Parece que é tudo muito bom, parece que está tudo muito bem, mas vai até a próxima página. E, daí em diante, é uma mulher muçulmana que não consegue tirar a CNH de véu, mesmo com a legislação. Nós estamos num país de dimensões continentais, então a informação não chegou na ponta. É uma muçulmana que não consegue fazer um teste
do Enem, o exame do Enem, não consegue fazer uma prova de concurso público, e a gente está tendo o impedimento da vida do cotidiano, do dia a dia. É um muçulmano que tem um problema no ambiente de trabalho, ou qualquer que seja a situação, a gente precisa ter essa modulação, né, dos dados, para que a gente possa correr atrás e amplificar ainda mais. Mas isso tudo existe gastos, né? É um investimento, é um financiamento que a gente está em atenção. Inshallah, em breve nós iremos vir aqui novamente e apresentar, inshallah, o nosso aplicativo, onde a gente vai poder fazer ainda mais pela comunidade islâmica. E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu já falei, né? A IA, ela não entende ética. As decisões automatizadas podem causar danos. A supervisão humana é essencial, portanto, procurem um advogado, não consultem apenas online. É importantíssimo um advogado. É bom para os irmãos, é bom para nós também. Claro, a gente não pode deixar de fazer o jabá. A justiça exige, né, essa sensibilização social. Aí ela pode ampliar ou reduzir desigualdades, que é o que eu pontuei no início. A gente tem questões sensíveis quanto a gênero, raça e religião. O algoritmo do Instagram não gosta de muçulmanos nem de pessoas pretas. E isso é real. Toda vez que a gente faz um post sobre a situação da causa palestina em Gaza, o algoritmo bota a gente lá embaixo. Pessoas pretas também têm pouca visibilidade dentro das redes sociais, e isso é real. Depende de como nós usamos. Então, ela é sim positiva, não estamos aqui para dizer que ela não é válida, mas ela precisa nos comportar. Enquanto indivíduos, ela precisa nos caber também. Nós precisamos ocupar esse espaço de forma efetiva e não ocupar espaço delimitado por outras pessoas que querem nos estereotipar. E é uma ferramenta poderosa para proteger direitos. Muito obrigado. Mais uma vez, fica aí as redes sociais da ANAGE. Sigam a ANAGE. Eu sou diretora de Comunicação e Divulgação. Não posso deixar aqui de fazer esse jabá. É imprescindível, né? Contamos com a colaboração e a participação de vocês. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima, inshallah. Muito obrigado, doutora Késia. E reforçando o que ela falou, um trocadilho. Não faça nada errado. Consulte um advogado. Só um advogado para roubar o tempo do Cher, né? Então, só bem rapidinho, a IA está acelerando todas as ações. Nós precisamos acompanhar isso. Para acompanhar a velocidade com que está mudando é muito violenta. E agora, com a palavra, nosso querido consultor religioso, praticamente mentor da ANAGE, o Sheikh Jihad Hamada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia de juízo final. Peço a Deus que todos nós sejamos seguidores dos profetas, seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aplicadores do Alcorão, dos valores islâmicos nessa vida, para que sejamos abençoados e salvos nessa vida e na próxima. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que foi falado aqui durante o dia, todo dia hoje,
já é muito suficiente e é uma bagagem muito importante, cheia de informações. E o que foi falado nessa sessão agora é de extrema importância para que nós levemos para a nossa vida essas orientações, para o nosso dia a dia. Nós vivemos num país, hoje no mundo, que é repleto de inteligência artificial, repleto de internet, repleto de conexão digital e pouca interação e diminuindo a interação pessoal, presencial. E isso é de extrema periculosidade. Mas também, o que nós temos de internet, o que nós temos de ferramentas, é uma bênção de Deus. É uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, que colocou à nossa disposição. Portanto, como muçulmanos, nós temos que usar tudo que nós temos à nossa disposição para o nosso benefício e benefício da nossa religião, benefício da sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, ele diz: وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, e preparem tudo que estiver ao seu alcance contra eles. Contra quem? Contra os injustos. Portanto, você deve usar todas as ferramentas para fazer a da'wah, para corrigir aquilo que é errado. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Quem de vocês ver algo errado, que o mude, que o corrija com as suas mãos, ou ir tirar uma pessoa agredindo outra. Mas hoje, quando a gente fala dos dedos, fala das mãos, com as suas mãos, estamos falando também do teclado. Estamos falando sobre a era digital, sobre a inteligência artificial. Quem não puder com as suas mãos, não tem conhecimento, não tem condições de fazê-lo, que mude com a sua língua. E hoje a língua também passa pela inteligência artificial. Um vídeo, um áudio, Spotify, tudo isso você pode utilizar para fazer a da'wah. Quem não puder, que o faça, pelo menos não aceite dentro do seu coração, pelo menos não concorde com aquilo. Se você for impedido de mudar, de corrigir as coisas com as suas mãos, com a sua língua, então que não aceite dentro de ti. E essa é a parte mais fraca da fé. Portanto, o Islã nos chama para sermos fortes. الرسول صلى الله عليه وسلم ele diz: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. O fiel forte é mais querido, é melhor e mais querido para Deus do que o fiel fraco. E nos dois há o bem. Forte em que sentido? Intelectualmente, dominar as ferramentas da sua atualidade. Hoje é a internet, hoje é a tecnologia. É ordem e é imperativo que o muçulmano, ele domine essas ferramentas. Não pode ser somente dependente, como a mesa aqui, Dr. Jihad, doutora Késia, acabaram de nos falar. Devemos utilizar todas as ferramentas para fazer o bem. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى no Corão ele diz: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Convoque para Deus, para o caminho de Deus, com sabedoria, com prudência e com o melhor conteúdo. Tudo isso nos chama, Allah subhanahu wa ta'ala está falando de utilizar tudo que você tem para vocês verem como o Corão é atual, em qualquer momento,
Você pega do Corão para falar sobre a inteligência artificial. Você fala sobre os planetas, fala sobre as estrelas, fala sobre todo tipo de conhecimento você encontra no Corão. Portanto, é imperativo que todos nós, muçulmanos, não sejamos mais passivos. No passado, nós desenvolvemos a ciência, fomos líderes, e hoje vivemos uma vida de dependência. Não é aceito de um muçulmano que ele seja dependente, mas que ele seja o líder em cada... E isso depende do quê? Do conhecimento. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. E ensinou o ser humano aquilo que ele não sabia. Meus irmãos, é uma dádiva de Deus a internet. É uma dádiva de Deus o conhecimento. É uma dádiva de Deus a pessoa saber manipular para o bem, saber utilizar para o bem, para a justiça. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a justiça, fazer o bem, a benfeitoria e fortalecer os laços familiares. Isso hoje, se você utilizar a inteligência artificial, você consegue chegar a isso. Mas agora precisamos, se a gente for contar todas as bênçãos, todas as qualidades, os frutos da inteligência artificial, você não vai conseguir falar de tudo. São muitas bênçãos. É uma ferramenta, é uma faca, é um carro. Você usa para o bem ou para o mal. Mas isso depende de uma questão sua, de cada uma, que é Allah subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: ittaqillaha haythuma kunt. Tema a Deus onde quer que você esteja. Isso, esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está indicando e está nos falando sobre observância. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. E ele está com vocês onde quer que vocês estejam. Essa observância nos chama para termos uma conduta ética, moral, legal, utilizar todas as ferramentas para o bem. E isso depende da observância de cada um de nós. Porque essa ferramenta está à nossa disposição e pessoas usam para o mal. Nós precisamos falar também dos perigos. Porque os operadores da lei estão aqui e já falaram sobre isso. Mas eu falo sobre os perigos, a visão da Sharia. E eu preciso alertar os meus irmãos sobre algumas questões. Nós, como jovens muçulmanos, eu sou um deles, sheikh, todo. Enquanto tiver 2 dígitos na sua idade, você é jovem. Quando chegar nos 100 anos, se tornou idoso. Terceira idade. O sheikh é meus jovem irmãos, de cabelo prato. Quando ficar branco, é necessário que os jovens tenham incentivo. É necessário que a nossa comunidade, para termos líderes, para termos a liderança na inteligência artificial, é necessária a primeira questão, alfabetização dos nossos jovens na era da inteligência artificial. É necessário que se alfabetizem os nossos jovens para que eles aprendam a manipular, a mexer, a lidar com essa ferramenta, para não somente serem independentes, mas utilizarem
para crescerem na vida, para terem sucesso e chegarem à liderança e colocarem a sua comunidade na liderança das nações. O segundo é ter um ambiente, incubadoras, providenciar, promover ambientes que promovam esse jovem, que incentivem esse jovem a ter controle, a dominar essa tecnologia para divulgar a sua religião, divulgar o seu trabalho profissional, de dawa, fortalecer a sua comunidade, as suas instituições islâmicas. E o terceiro é providenciarmos urgentemente, nós como muçulmanos, e eu aqui peço que a ANAGE tome a frente disso, junto com as entidades islâmicas, de criar uma base ética, regras, um conjunto de normas, um código islâmico, para ajudar e oferecer para o Congresso Nacional, para que nós possamos participar como agentes ativos, não somente passivos, para regulamentar, para que as tecnologias sejam sempre usadas para o bem, não como instrumento de repressão ou de controle da imprensa, mas para que ninguém seja prejudicado e ninguém se sinta injustiçado, para que as tecnologias sempre sejam usadas para o bem e não para o mal. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Apareceu a corrupção nos continentes e nos mares por conta daquilo que a mão do ser humano praticou. Portanto, nós somos responsáveis, meus irmãos. E nós, como muçulmanos, temos que ser agentes do bem, agentes promotores do bem na nossa sociedade. Estamos no Brasil e a nossa sociedade, os nossos jovens, sofrem como qualquer muçulmano, como qualquer não muçulmano sofre. O que atinge a sociedade brasileira nos atinge também como muçulmanos. Nós não estamos alheios, não estamos numa bolha, não estamos blindados. Nós seremos afetados, seus filhos serão afetados, você será afetado, o teu negócio será afetado. Então é necessário que cada um de nós acorde e se preocupe com isso e promova, ajude esses jovens para que eles possam, inshallah, fazer algo que promova o bem e que mantenha regras que controlem essas inteligências artificiais, essas tecnologias para o bem. Existem alguns perigos. Quando a gente fala de inteligência artificial, existem alguns perigos que nós precisamos nos alertar. E isso, nós precisamos prestar atenção nessa questão, por quê? Porque isso vai definir se a inteligência artificial ela é permanente ou ela é temporária. E há, sim, há visões e há opiniões e há teses de que ela é temporária. Allahu Alam, ninguém sabe o futuro. Mas nós temos o quê? Temos indícios. Por exemplo, para uma inteligência artificial, por isso que citei esse versículo, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, apareceu a corrupção nos continentes e nos mares por conta daquilo que a mão do ser humano praticou. E isso afeta o meio ambiente. A inteligência artificial, coisa que não está sendo falada, não está sendo dita, o quanto de prejuízo à natureza, não só socialmente, como uma ferramenta de poder do mais forte contra o mais fraco, quem domina contra o dominado, das maiorias contra as minorias, das grandes big techs contra as minorias. Nós estamos contra economias maiores contra economias menores. A Sharia, ela vai entrar nisso e ela diz para que todos se tratem. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut.
Quem crer em Deus e no dia de juízo final, que fale o bem ou que se cale. Quando a gente diz falar, não, hoje não é mais a fala, mas também é teclar, é também programar, é também você enviar mensagens de diversas outras formas. Meus irmãos, nós precisamos olhar a questão do meio ambiente. Se todos estão fazendo COP30 e fazendo isso, e gastando dinheiro, e investindo em preservação do meio ambiente, nós precisamos prestar atenção. O quanto para que haja inteligência artificial, o quanto está sendo gasto e está sendo prejudicado o meio ambiente. Vocês já pesquisaram quanto de água é necessário para ter data center? Já imaginaram? São questões que não é falado. O meio ambiente está sendo poluído, a água está sendo poluída, e hoje não é mais petróleo, não é mais o ouro que é a riqueza mais valiosa, é a água potável, é a água. Então, precisamos prestar atenção nessas questões e analisar, será que a inteligência artificial é passageira ou é temporária? Isso é uma questão que deve ser analisada com bastante cuidado. Meus irmãos, eu conheço, tem bastante coisa, já são 7 horas. Tinha uma história para contar para vocês de uma pessoa famosa aqui no Brasil, uma celebridade, que se apaixonou por um jornalista, correspondente internacional de vários meios de comunicação, CNN, Fox News, e esse correspondente, ele era um correspondente internacional de guerra, e ele aparecia em vários meios de comunicação de notícias. E ele aparecia e falava. E uma celebridade aqui no Brasil, conhecida da minha família, e ela que me contou isso. E ela começou um relacionamento com essa pessoa, e ela se apaixonou, e começaram a se relacionar virtualmente e combinaram de se encontrar em Nova York. E ela foi na data para Nova York e, infelizmente, ele não pôde vir, porque ele foi chamado para cobrir uma notícia numa guerra, e aí não foi. E aí ela voltou, e pela segunda vez também combinaram novamente em Nova York, chegou lá e ele não pôde. E aí ela decidiu ficar, e por algum destino, Allah subhanahu wa ta'ala determinou assim, ela se encontrou com uma mulher, e começaram a conversar, e aí descobriu que a outra mulher também era namorada virtual desse jornalista internacional, correspondente internacional de guerra, e aí descobriram uma terceira pessoa, e mais uma pessoa, algumas mulheres, e todas elas foram lesadas financeiramente, e conseguiram ir atrás, com muito esforço, com muita ajuda de pessoas que dominam inclusive vai sair um filme na Netflix sobre isso, ela está fazendo, contando essa história, e quando descobriram, esse homem não existia, era um holograma. E era correspondente internacional de guerra, cobria guerras, e estava na CNN, Fox News e outros meios
de comunicação e foram descobrir que a foto que essa pessoa usava era de um surfista distante, que não tinha nada a ver, e acredito que já estava falecido, então não pôde reclamar nem nada. E essas pessoas, elas viveram um amor real, sentimento real, mas de forma falsa, porque as pessoas não tomaram o devido cuidado. Se tivessem seguido o código islâmico de fato, se tivessem seguido as orientações islâmicas, certamente que isso não teria acontecido dessa forma, porque o Islã, ele dá segurança. Portanto, meus irmãos, tomem cuidado. Teria muita coisa para falar sobre a inteligência artificial, mas já cheguei no meu limite aqui do horário, ultrapassei, usei o que é meu e o que não é meu, e já estou usando o que é de Deus. Então vamos, inshallah, encerrar aqui e vamos rezar. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. E queremos agradecer aqui o Sidial, na pessoa do Hajj Ahmed Al-Saifi. Queremos agradecer os masheikh que estão presentes, o Mufti Ali Razeu e o Mufti Zacarias. Queremos agradecer e queremos agradecer todos os presentes pela atenção nesta palestra. E aqui fica a nossa mensagem. Nós aqui da NAGE, a inteligência artificial ainda não estava tão apurada, e o Dr. Gerard e a nossa equipe já estavam atuando contra a intolerância que existe em cima dos muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alguém tem alguma consideração, uma pergunta, por favor? Amel Maruf. Assalamu alaikum. Eu sou o Sheikh Juma, imam da Mesquita de Paranavaí. A minha questão é baseada numa preocupação como imam de uma mesquita do interior. Primeiro gostava de louvar a existência da ANAGE e agradecer também pelo trabalho que tem desempenhado, que acaba apoiando muito o nosso trabalho também como imamos das mesquitas. A minha pergunta é a seguinte: eu, como imam de uma cidade do interior, tenho recebido alguns casos de irmãos e irmãs muçulmanas que sofrem algum preconceito ou uma situação parecida. E alguns desses casos são isolados ou individuais. Como imam, muitas das vezes não tenho um cunho jurídico para orientar aquela pessoa. Com base nisso, eu queria saber se existe uma abertura ou um plano da ANAGE para talvez trabalhar com os imamos das mesquitas, principalmente do interior, para dar esse apoio, esse suporte aos imamos nesses casos, inshallah. Assalamu alaikum, barakallahu fik. Eu acho que é importantíssimo essa intervenção do Sheikh e uma ideia que nós podemos colocar em prática. O Sheikh Gerard já tinha até pensado em um curso, principalmente para os líderes religiosos, nesse sentido, e a ANAGE está aberta. Nós podemos criar um grupo sem problemas algum, unir aí o máximo de líderes religiosos, tirar dúvidas cruciais, principalmente porque vocês estão no Mambar, fazendo o sermão, estão sendo convidados para palestras, tem certas coisas que tem que se policiar, não pode falar tudo. É claro que o líder religioso hoje no Brasil ele tem a liberdade de fazer o proselitismo, que é divulgar a sua religião, qualquer que seja, desde que não agrida, desde que não rebaixe, que não rechace a outra pessoa.
pode expor normalmente casos emblemáticos que são pecados, haram, no Islã, e estamos abertos a isso. E até mesmo até essas irmãs, quando algum líder religioso não tiver o conhecimento adequado, mande, como a doutora Kézia falou, para o nosso e-mail, que, embora não seja um caso coletivo, porque nós não temos como interpor uma ação para uma pessoa quando ela é agredida individualmente, no metrô, no transporte público, na esfera trabalhista, mas nós podemos o quê? Orientar e ver se algum irmão do grupo queira assumir aquela causa, queira ajudar aquela pessoa, ou, no mínimo, orientar a ela, procurar a defensoria, a OAB do Estado, para que ela tenha os seus direitos resguardados. Por isso que tem a cartilha da ANAGE no nosso site, justamente para dar aos nossos irmãos e irmãs meios de suportes para guardarem provas e não perderem aquela chance de usar judicialmente a seu favor. Mas estamos à disposição para criar esse grupo, sim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, irmãos. Salat, inshallah. صلاة المغرب إخواننا